Gravando em 3, 2, 1. É isso, pessoal. Estamos iniciando mais um podcast MDA, Mensageiros do Agora. Eu sou Orlando Silva. É um prazer estar aqui recebendo você nesse bate-papo, recebendo o nosso convidado que eu já vou apresentar aqui para vocês. Prazer muito grande sempre ter esse momento de prosa, esse bate-papo com você e sempre trazendo convidados que são pessoas que decidiram entregar a mensagem que carrega. E por que eu falo decidiram? Porque é o seguinte, muitos são chamados. Você já ouviu essa frase? Poucos são os escolhidos. E por que poucos são os escolhidos? Porque para ser escolhido você precisa se colocar à disposição. E são poucos que têm colocado. Você que está nos assistindo, nos acompanhando, você pode ter certeza, você não veio ao mundo, eu principalmente não acredito que você veio ao mundo simplesmente para trabalhar, ganhar dinheiro, adquirir bens materiais, e sei lá, partir dessa para uma outra e deixar aí a herança e tal. Não é sobre isso. Nós somos seres espirituais, eu acredito muito nisso, e cada um de nós tem uma missão. A gente carrega uma mensagem. E você recebeu essa mensagem de quem? Do dono da mensagem. Ele não te obriga a você entregar. Você precisa se colocar à disposição. Aí é que está o detalhe. Sabe quando você é escolhido? Nesse momento. Você coloca à disposição. Eis-me aqui, estou pronto. Não. Às vezes você não vai estar pronto. Esse aqui é o grande engano. Por quê? Porque às vezes você vai ser capacitado no caminho. Não é sobre você estar pronto, mas é sobre você estar disposto. Não é sobre você ter a condição, porque na maioria das vezes a gente não tem essa condição. Mas é no caminho, é fazendo que você vai se capacitando e que a condição vai aparecendo. Fica essa dica. E esse convidado que eu estou aqui, o cara tem um currículo extraordinário, é um parceiro. A gente teve para mim eu posso falar que eu tive a honra de conhecer ele em um evento de network. A gente tem bastante coisa em comum, você vai entender ao longo aí da entrevista, mas eu tenho um orgulho muito grande de ser amigo dele hoje, ser parceiro. A gente troca aí algumas, como que fala assim, algumas experiências e até, vamos dizer assim, até você vai entender também coisas aí de objetivos futuros, a gente compartilha um com o outro. E é um cara extraordinário, você vai, já estou te falando, você vai ver, no final da entrevista você vai falar comigo, mas você vai apaixonar aí pela história do cara, pela trajetória dele. Eu estou aqui com o Robson Silva, ele que é empreendedor, o cara é fera, o cara tem uma mentalidade extraordinária, é maratonista, você vai entender, nós vamos bater um papo aqui, ele vai falar um pouco aí das corridas, o que ele tem feito. Cara, quando você falar disciplina, ou você ouvir a palavra disciplina, você vai lembrar dele, você vai entender por quê, o cara realmente é fera. Ele também é criador do podcast Anônimos de Sucesso. Ele também tem a mentoria dele, ele faz treinamento para a área comportamental. É um cara fera. Eu vou deixar, além de ser marido, esposo, pai, ele vai falar um pouco mais sobre ele. Robson, é um prazer ter você aqui. Você que é uma figura, mano. Esse sorriso. Mano, fica à vontade, você está em casa. Esse bate-papo aqui eu creio que vai ser muito massa. Cara, que alegria, que felicidade ter você aqui. Se apresenta aí pra galera. Eu já dei aqui um adentro, mas fica à vontade, cara. Sinta-se em casa. Maravilha. Seja bem-vindo. Maravilha, Orange. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Cara, estou lisonjeado de estar aqui com você. E hoje eu pude conhecer um pouquinho mais de quem é o Orange no evento que nós participamos lá de Network de manhã. Então, foi sensacional. Eu creio, lá, quando eu te conheci no evento lá em Alphaville, falei, pô, é um cara 10, um cara bacana que vale a pena a gente se aproximar. E hoje acabou se consolidando isso através não do que você falou, mas através das pessoas que estavam com você lá, sua esposa, os seus filhos, o seu comportamento, dizendo para mim que é uma pessoa que realmente a gente tem que estreitar os laços. E muito obrigado por me chamar aqui. A gente vai bater um bate-papo bem tranquilo, bem descontraído. Creio que tanto eu como você temos aqui mensagem para inspirar, para motivar as pessoas a divulgar a sua mensagem, fazer a proposta do MDA, que é transmitir aí o conhecimento, a mensagem. Então,
Muito obrigado pelo convite. Vamos lá, bater um papo bem bacana aqui. Massa, isso aí. Você fala um pouco aí da família, você é casado, tem os filhos, como que é? Cara, eu falo que o meu bem maior é a família. Eu não era merecedor, no meu ponto de vista, de ter os presentes que Deus me deu. Foi a minha esposa, a Águida. Sou casado há 15 anos, sou apaixonado por essa mulher. Águida, se você está me vendo, me ouvindo aí, te amo, minha linda. Muito obrigado por ter me dado uma oportunidade e nós termos criado a nossa família. Tem a Júlia, de 14 anos, a Laura, de 4 anos, e o Daniel, de 2 anos. E eu falo assim, fui agraciado. Ganhei o maior presente que Deus podia me dar, foi a minha família, e eu prezo muito por isso, de estar presente, de estar vivendo. Tive a oportunidade de estar vivendo do que eu acredito que é o meu propósito, que é entregar a mensagem, fazer palestras, inspirar outras pessoas. Mas por conta da minha família, nesse momento eu estou mais perto de casa, acompanhando o crescimento da Laura, do Daniel, a presença. Eu parece que sou um grude, que eu chego em casa, a Laura sobe no pescoço, a Daniel gruda na perna, e aquela coisa muito prazerosa. É uma fase gostosa, né, cara? É maravilhoso, cara. Eu tenho a Alice, você conheceu lá, né, como você falou, eu tenho a Alice de 10 anos, tenho o Matheus de 7 anos. Cara, é uma fase, nossa, é maravilhoso, né? Família é nosso bem maior, né, cara? Então, e assim, nessa fase de criança, que eles são muito apegados, né? Eu acabei de aprender logo, tem pouco tempo, com uma professora, uma pedagoga, que até os 10 anos nós somos o quê? Os heróis. Então eu vejo que realmente eles me têm como, o meu pai a Laurinha principalmente. O pai pode comprar tudo. Eles têm um negócio. Eu falo pra eles, quantas vezes o pai agora tá sem dinheiro agora. Não, mas passa um cartão. Passa no Pix. Eles aceitam Pix, cara. Eles são uma figura, mano. Mas isso é massa. Ô, Robson, uma coisa assim bem interessante que você falou, essa questão de você optar. Vocês vão entender porque que a gente tem algumas coisas em comum. Eu sou empresário desde 2007, eu sou na área da educação, empreendo, e teve uma fase da vida que a gente andava muito, eu e a minha esposa, e aí vem as crianças, a gente optou, a gente fez uma escolha da gente poder ficar perto deles. Hoje eu tenho um escritório, você viu lá, hoje a gente fez um evento no prédio, onde a gente tem um escritório, mas eu também tenho um escritório em casa. E aí tem dia que eu opto por ficar em casa, por estar perto deles. E eu tô trabalhando lá 3 horas da tarde, aí o Mateuzinho tá naquela fase, 8 anos, tudo pra ele é bola, né? E aí ele, pai, vamos jogar bola? E aí eu paro ali, deixo lá o que eu tô fazendo e vou jogar bola com ele. Isso é prioridade. E às vezes a gente tá numa sociedade hoje que a gente vê que os valores, eles são invertidos. Exato. E o que a gente tem que tomar muita atenção, né, e muito cuidado é que talvez você não consegue voltar lá atrás, né, Robson? Você não tem que aproveitar substitui. agora. Você tem que aproveitar agora, fazer o que precisa ser feito, porque você não vai ter oportunidade, talvez, de voltar lá atrás e viver uma infância deles novamente, né? Eu penso pelo seguinte, a fase ela não volta. Por mais que eu ainda não esteja no patamar que eu acredito que eu vou chegar, porque eu estou trabalhando e construindo isso, eu ainda não estou lá. Mas não é por isso que eu vou investir toda a energia, o 100%, em só buscar o resultado que eu quero e deixar de viver essa fase. Então, como você falou, que tem dias que o seu escritório é na sua casa. Eu tenho uma mentoria que eu entrego, na verdade, é o método CID, que é clareza, identidade e disciplina. Então, eu entrego essa mentoria todas as segundas-feiras. E aí eu entrego na sala do meu apartamento. E eles estão lá vendo tudo que eu estou entregando para os meus mentorados. Então, uma hora ou outra, os meus mentorados vê a Laurinha colocando o rosto lá na câmera. Uma hora ou outra vem o Daniel e senta no meu colo. A Júlia hoje não mais, porque está com 14 e tal. Mas eles entendem com que eu trabalho, estão participando. E ali depois a gente brinca, a gente discute. Aquilo que às vezes eu estou deixando a mensagem ali para o meu mentorado, eu estou falando e eles estão ouvindo. E às vezes os pais pensam que eles não estão captando, mas eles estão ali brincando, fazendo uma coisa ou outra, mas aquilo está entrando no ouvidinho deles. Aí depois eu estou no carro, eles estão falando alguma coisa que eu estava falando lá na mentoria. Então eles estão ligados. Então é um convívio, por isso que eu optei. Eu poderia estar viajando, conhecendo o Brasil, dando palestra, que é algo que eu amo fazer. Mas nesse momento, nesse período, eu optei por estar perto deles, fazer um investimento em uma outra construção profissional, mas não perder
essa fase das crianças. É isso. É uma escolha, né? Escolha. Escolha. E a vida é sobre isso, você fazer escolhas e tomar decisões. Uma decisão pode mudar uma geração, pode mudar um futuro. Verdade. Então você tem que tomar muito cuidado com as decisões que você tem tomado, as escolhas que você tem feito. Eu poderia lá atrás ter escolhido, né, seguir a profissão. Eu lembro de uma vez, Robson, a gente estava passando uma situação bem complicada na empresa e eu recebi uma oferta lá na cidade de Três Lagoas, MS, Mato Grosso do Sul. E a oferta era o seguinte, a minha empresa, nessa época, e eu tenho ela inclusive até hoje, a gente atuava muito ali na área de segurança do trabalho e tal. E eles estavam precisando de uma pessoa para gerir uma equipe lá. Você quer tomar conta lá de 400 e poucos funcionários de um determinado setor. Certo. E aí me ofereceram um salário, uma oferta, na época de, se não me engano, R$10.000. Isso foi em 2012. Cara, era uma Que grana ainda era alta. dinheiro, 2012 ainda Era uma grana alta. Ah. E aí o que acontece? Essa grana vinha acompanhada de uma caminhonete que eu poderia escolher para poder andar. É uma casa no valor, na época, acho que até R$3.000 de aluguel. E eu estava passando uma dificuldade financeira. Só que minha esposa estava grávida. A minha primeira filha estava para nascer. Então, o que acontece? Eu tive que fazer a escolha. E aí, o que acontece? Eu fiz a escolha de optar em seguir, mesmo passando por dificuldade financeira, mas seguir meu propósito e tal. E hoje eu agradeço, minha esposa, minha família também agradece. Porque viver. Então tem pessoas que... Por que eu falei isso aqui? Porque uma decisão pode mudar uma geração. Uma decisão pode influenciar. Uma decisão pode mudar uma geração. Gostei da frase, poderosa. Isso. E eu digo sempre, no mínimo a pessoa vai ter duas opções. Ela fala, eu não tive opção. No mínimo você tem duas. A questão é a consequência das decisões que você vai tomar. Então, no mínimo, você tem duas. É isso. E uma coisa bem interessante que você pode anotar, assim, eu falei assim que a gente tem algumas coisas em comum. Ele é casado, tem 15 anos, e eu estou casado há 15, vou fazer 16 anos. Então, né? Ele é mentor, eu também sou mentor, a gente tem as mentorias voltadas sempre para essa parte de inteligência emocional. No caso do Robson, é puxado mais a parte de disciplina. Nós vamos entrar um pouco nessa área. Fala pra mim, por que você gosta dessa área? E fala um pouco aí, cara, por que você fala tanto de disciplina? Qual que é a autoridade que você tem pra falar de disciplina? Eu tô brincando assim, eu sei a autoridade que ele tem, mas ele vai explicar aqui, você vai entender. Fala aí, ó. Então, vamos lá. Por que falar de disciplina? Eu entrei no mundo do desenvolvimento humano, novamente, tenho que agradecer a minha esposa, cara. Porque você investe certo na seleção, eu fiz uma boa seleção. Mesmo inconsciente, eu fiz uma boa seleção, porque essa mulher, ela sempre me impulsiona, sempre me impulsionou. Então, eu li o livro Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker. Já li, top. E aí, quando eu li esse livro, foi tudo no tempo certo. Eu li o livro Os Segredos da Mente Milionária, e aí, bem nessa fase, o T. Harv Eker estava vindo para o Brasil para ministrar o treinamento, o Millionaire Mind Intensive, que é um treinamento de 3 dias, de imersão e tal. Eu achei que fosse o 10X lá do Pinheiro, não. Que ele também veio, né? Ah, ele veio também? Veio também nessa Não, época. foi na primeira vez, foi lá em 2015. Aí veio o T. Harv Eker, toda a equipe. Dessa vez aí foi em 2019, 18, alguma coisa assim. Não, foi em 2015. Entendi. Aí ele veio e ministrou esse treinamento 3 dias, cara, e era sobre os segredos da mente milionária. E o que acontece? Eu vejo que trava muitas pessoas hoje trabalhando com desenvolvimento humano, eu vejo que o que trava muitas pessoas. A pessoa tem conhecimento, tem autoridade, domina, mas é a crença, é a programação que roda dentro da cabeça. A mentalidade ali, né, cara? Por que eu estou dizendo isso? Porque na época eu era bancário e eu tinha uma condição financeira legal e eu poderia ir no evento tranquilamente. Só que o que acontece? Quando falou, é um evento Segredos da Mente Milionária, o que passou na minha cabeça? Só vai ter milionário. O que vai fazer eu lá, um pé rapado no meio daquele monte de milionário? Aí, beleza, mas eu quero prosperar, eu quero ter dinheiro, mas como que eu vou enfrentar aquele monte de milionário? Aquela briga interna, o jogo, aquela conversa que está dentro da sua cabeça agora. E na cabeça de todo mundo vai rodar uma conversa, de acordo com as crenças que a pessoa tem. Só que aí,
Peguei e falei com a minha esposa também, e agora? Vamos, não vamos? Compramos ingresso, vamos pra parada. E chegamos lá, cara, é um monte de desconstrução. Tipo, tem a ver com dinheiro, mas não, é a mentalidade que você tem a respeito de dinheiro. Então, destruiu todas aquelas crenças, todos aqueles estigmas que eu tinha. Ah, ser rico, quem é rico é malvado. Ser rico não presta. Então, se você tem tudo isso, fala esse monte de coisas sobre dinheiro, você está afastando, você não está querendo. Conscientemente... Quanto que o dinheiro vai querer você? Lógico. Conscientemente eu quero dinheiro, porque eu sei que é bom, me dá acesso, me traz benefício, me Mas traz... inconsciente eu tô afastando. Inconscientemente eu tô afastando. Aí, entendendo isso, foi um final de semana fantástico. E lá eu tive a oportunidade de, na verdade, minha esposa novamente, conhecer o Paulo Vieira. E eu dou muita honra, muitos créditos ao Paulo Vieira, porque é um cara que me ajudou demais. E eu também, eu falo do meu livro. Cara, eu não tenho esse negócio. Não, foi um cara que me ajudou, me abriu a cabeça para um mundo fez o método CIS, paralelo. Aí como que foi? Lá no evento, ele estava como aluno, como a gente lá. E aí a minha esposa viu todo mundo, Paulo Vieira, Paulo Vieira, Paulo Vieira. Aí ela, quem que é esse cara? Aí ela, ligeira, já foi pra internet pesquisar, quem que é? Aí viu lá método CIS. A gente saiu de lá, tal, foi embora pra casa, explodiu a cabeça. A cabeça fez assim, ó, bum! E agora, como é que eu faço para fazer isso? Aquele monte de coisa. Aí ela começou a pesquisar lá, depoimento. Melhorou o relacionamento. Começou a fazer atividade física. Tudo ligado à mente, né? Você vai melhorando tudo, né? Aí ela começou a ver aquele monte de depoimento. Não, a gente vai fazer. Eu falei, não, mulher, vou gastar. Na época era um valorzinho. Não vou. Ela, já comprei. Então tá bom, hein? Já comprou, então vamos. Nossa, é uma benção. É uma benção, uma benção. Mulher sábia, né? Sábia. A Bíblia fala disso, né? Mulher sábia edifica a casa. Né? Então é bem nessa pegada. Aí a gente foi pro método CIS, cara. Se o Billionaire Mind já tinha explodido a cabeça, o método CIS fez assim, bom. Cara, foi o meu. Eu conto, você assistiu o treinamento lá que a gente fez hoje lá. Em 2000 até 2018 eu tinha quebrado essa minha empresa, que é de 2009 eu montei a empresa. Até 2018 eu tinha quebrado 2 vezes a empresa. E não entendia qual que era o BO. E aí 2019 eu quebro novamente a empresa por causa da pandemia, aquela situação ali, 2020 quebro novamente. E 2021 foi o ano que eu fiz o método a primeira vez. E aí que eu fui resolver. E tudo isso aí estava ligado a um grande BO que eu tinha com meu pai. E ó, pra você ver como que é. Foi benção pra você, foi benção pra mim também. Mais um ponto em comum. É, mais um ponto em comum. Eu conto no meu primeiro livro, que é de Escravo a Governador, eu falo do Paulo Vieira sobre isso aí, no primeiro capítulo. Dá honra a quem merece honra. É isso. Mas continua aí, eu te cortei. Não, mas aqui não tá no bate-papo. Você é o dono da casa, você tem o direito total. A casa é nossa. O Marcelo que nos nós estamos na casa do Marcelo, no podcast dele, mas já estamos mandando aqui. Então, aí, chegando lá, começou... explodiu minha cabeça, cara. Eu falei, cara, eu preciso viver esse mundo. Eu quero viver isso. E na época eu tava pesando uns 100 quilos, cara. E aí o que eu comecei a fazer? Tomar decisões. Tomar decisão. Cara, eu preciso mudar. E aquilo, cara, eu tava com uma sede tão grande de mudança, eu queria tanto viver que eu comecei a fazer um treinamento dele lá, que era o Team Coach. Cara, eu tava fazendo ETEC, trabalhava no banco lá eu morava em Caieiras, trabalhava no banco lá no Tatuapé. E, cara, era uma correria. Só que aí, durante a semana, até 2015 eu não tinha lido livro nenhum. 2 livros na minha vida toda. E lá a proposta tinha que ler 2 livros por semana. Assistir um filme, ler 2 livros e fazer mais uma porrada de atividade. Cara, tinha dia que eu juro pra você, cara, eu chegava da ETEC tipo 11 horas da noite, eu tava acabado, mas para não dormir eu assistia o filme em pé. Eu ficava na frente da televisão, assistindo o filme em pé para conseguir entregar o conteúdo. Nós éramos ali em 18 alunos. Cara, eu fui o mais aplicado, eu era o mais determinado. E aí, se a sua pergunta foi por que da disciplina. Então, estou te contando o contexto para a gente chegar lá na disciplina. Cara, aí eu comecei a ser aplicado. Então, para você ter uma ideia, até 2015 eu tinha lido 2 livros na vida. Só no ano de 2016 eu li mais de 53 livros. Que nesse trajeto da minha casa para o trabalho, comia livro. E aí começou a mudar. Eu lembro de você. 2022 foi.
pós-pandemia ali. Eu li 65 livros. Nossa! Ganhei de você. Essa eu ganhei de você. Nós estamos na mesma campanha. Mas isso que é o bom, que é o rico. Olha o quanto de repertório que você criou, através do conteúdo do que o outro viveu, do que o outro passou, da metodologia que o outro criou. Você foi lá, só teve o tempo de compreender aquilo, trazer para sua vida. Eu digo que isso daí é o CCC. Você captura, converte para sua realidade, conhece o MDA, que é Mensageiros do Agora. Canaliza para o mundo. Captura, converte, canaliza para o mundo. É isso, entendeu? Aí, lia livro, filme, curso. Livro, filme, curso, livro. E aí eu tomei a decisão de sair do banco. Cara, eu falei, eu tenho que viver isso. Aí fiz a minha formação em coach, fiz a formação em inteligência emocional e comecei a trabalhar com isso. Comecei a ser mentor, desenvolvedor, coach, fazer todas essas coisas. Aquilo que eu tinha vivido na minha vida, e aí eu quis passar para as outras pessoas. Eu queria ver as outras pessoas vivendo aquele mundo. Transbordar, né, que a gente isso. chama, né? Você enche. Isso. Você é tão abundante que aí você passa a transbordar. E não faz falta pra você. Não faz falta. Transbordar. Porque tem gente... Eu não sei se você é da época, você lembra? Você ia dar uma palestra em algum lugar e aí você chegava lá e falava pro cara... Eu tenho um amigo que é o Moisés, ele fala isso. Fala, mano, não é daquela época. Você ia lá e falava pro cara que tá lá na house... Operando. Você fala assim, ó, quando terminar aqui, você exclui a palestra. Ninguém pode saber do que eu tenho. E, cara, hoje a gente... Não, é compartilhamento. Não faz falta, né? Isso é legal, né? Assim, uma coisa que eu acho muito legal em você, Orange, eu vi isso hoje na prática, é esse negócio. Você é mentor, você é palestrante, eu sou mentor, eu sou palestrante, você tem o seu podcast, eu tenho o meu podcast. Eu vou chamar o Robson aqui? Não, cara, vem aqui, vamos compartilhar, vamos trocar, vamos crescer, vamos ampliar a nossa mensagem. Que aí nós somos parceiros. Muito obrigado. Aí o outro vê o outro como o quê? Como concorrente. Como concorrente. E, cara, não existe um concorrente, é o parceiro. Uhum. Porque assim, você imagina, às vezes, imagina o cara falar assim, eu quero gravar um podcast com você e tal. Só que naquele dia eu tô viajando. E aí, só que o cara, eu vejo na necessidade dele, o que custa eu falar, Robson, pode atender o amigo e tal. Opa, estamos aí para servir. E o Marcelo também, o nosso parceiro, inclusive cedeu o espaço dele aqui para nós, depois você pesquisa aí, o Marcelo tem um podcast que é o Fala Chefe, cara maneiro também, parceiraço, um abraço pro Marcelo aí, depois você pesquisa aí e segue, ele tá nos patrocinando aqui com o espaço dele, podcast muito top, tá? Dá uma olhada lá, cara, traz entrevista umas feras aí, depois você vai até entender um pouco da história aqui do capacete, mas continua lá, disciplina, mano. Toda hora eu tô te cortando aí. Então, bom, mas antes, eu vou chegar na disciplina, mas falando de servir, da gente ser parceiro. E na Bíblia já diz, maior é o que serve. Então, nós estamos aqui para... Quando a gente entende esse código aí, cara, servir. Estamos aqui para servir. Então, nesse processo, eu comecei a ver como disciplina trazia resultado. Porque lá no curso, como eu não tinha lido nenhum livro, como eu comecei a fazer o curso, ler livro, filme, vídeo, curso, eu comecei a ver que aquele período que eu estava aplicando a disciplina estava me trazendo um resultado muito grande. Eu estava conseguindo alcançar os objetivos. Eu falei, cara, eu preciso ser disciplinado no maior número de coisas que eu tenho que fazer. Você fala, Rob, você é disciplinado em tudo? Se eu falasse que eu sou disciplinado em tudo, eu estaria falando mentira. Mas assim, na maioria das coisas que eu foco como disciplina, eu tenho resultado. Eu foco e tenho resultado. Aí, vamos na questão do esporte. Eu era sedentário, estava lá com 100 quilos. Cara, aí, lá no treinamento... Você é mais baixo que eu, né? Lá no você tem eu tenho 1,75. Eu 1,82, você é mais baixo, então você com 100 quilos estava bem. Com a carinha bem cheia. Eu ganhei de você também. 111 eu cheguei. Eu tô ganhando de então, você. Nessa daí você ganhou. Mas no número de filhos você ganhou. Você tem 3, eu tenho 2. Né? Mas eu já parei de brincar. Se você estiver brincando, ainda dá pra passar. Não, já parei. Já parei. Então, nessa eu sou campeão. Você é campeão. Fiz a vasectomia já. É que pra Deus nada é impossível. Né? Pra Deus nada é impossível. Então, aí eu tinha que tomar uma decisão. Lá dentro do treinamento, você tem que tomar algumas decisões. Você tem clareza e toma algumas decisões. A decisão que eu fui do sedentarismo que eu estava era fazer 1 hora de caminhada por semana. Aí eu comecei 1 hora de caminhada por semana todo domingo. Tinha um lugar lá que eu tenho um terreno, aí ia lá, dava 1 volta, 2 voltas, tal.
E aí foi passando, fiquei uns 2 meses nessa daí, de 1 hora de corrida por semana. Aí o pessoal do banco tinha uma corrida lá que para correr precisava de 5 pessoas para entregar e compor o time para correr lá, participar da corrida. Aí me convidaram, eu falei, já estão 2 meses já caminhando, correndo, andando, né? Acho que eu dou conta de correr, porque eu já fui atleta, eu joguei bola lá atrás, fazia jiu-jitsu, mas isso lá antes de 2004, né? Isso a gente estava falando de 2015. Então, de 2004, quando eu sofri um acidente, depois eu posso compartilhar com vocês aqui, de 2004, quando eu sofri acidente, até 2015, que foi a época aí que eu tive, 2016 que eu fui correr a corrida, 12 anos. eu estava sedentário, paradão, totalmente parado. Aí falei, não, vou. Treinei lá os 2 meses, bora. Cara, comecei a correr, sair naquele gás com o cérebro de atleta lá do passado. Mas o corpo atual não aguentou. Chegou no meio do caminho, cara, eu só concluí aquela prova porque dependia que eu chegasse pro próximo sair. Se não fosse isso, eu tinha parado no meio do caminho, eu tinha desistido. Aí nessa corrida, eu fiz 5 quilômetros em 38 minutos. Isso foi setembro de 2016. Aí quando terminou a corrida, eu falei, nunca mais eu faço isso. Tô com o corpo inteiro doendo. A única coisa que não doía era a língua. O resto doía tudo. O resto doía tudo. Só não doía a língua. Aí eu falei, caraca, velho, não aguento. Aí, o que acontece? Eu falei, cara, mas eu vou começar a treinar essa parada. Aí onde que eu falo, não tem desculpa para quem tem um propósito e um destino muito certo. Porque aí, né? Eu falei, cara, eu quero melhorar nisso. Eu vou voltar a ser atleta. Eu falei, cara, eu vou voltar, eu vou começar a correr. Aí, no mês de setembro, eu tinha um espaço perto da minha casa lá, que era uma rua sem saída. E aí, o que eu fazia? Eu comecei a treinar todo dia nessa rua sem saída. Eu ficava correndo em círculo. Correndo em círculo, correndo em círculo, correndo em círculo. Então, eu arrumei um jeito de treinar. Setembro de 2016, eu corri 5 quilômetros em 38 minutos. Outubro de 2016, eu corri 6 quilômetros em 34 minutos. Então, ou seja, aumentei 1 quilômetro e diminuí 4 minutos. Eu falei, pô, da hora, gostei dessa parada. Então, vou intensificar o treinamento. Aí, eu comecei a aplicar a disciplina de treino. Todo dia, todo dia. Então, eu comecei a fazer 5 quilômetros em 30 minutos, em 29, em 28, até chegar ao ponto que eu bati 5 km em 25. Falei, pô, da hora. Mas o Luquinhas vai dar uma dupla boa, hein, mano? Porque o Lucas voa, né? Você vê o corpo dele, né? Ele leva, né? Mas a gente vai... Amanhã já tem um compromisso, hein? Amanhã eu vou correr lá no parque. Aí, o que eu comecei a fazer? A colocar desafios para mim anuais. Aí, nesses desafios, só para não ficar muito longo, a gente fechar aqui essa parte da corrida, o que eu comecei a fazer? Colocar os desafios. Então, eu corri a primeira São Silvestre, 15 quilômetros. Então, eu fiz a primeira em 1h47, 15 quilômetros. Fiz a segunda em 1h17. Então, você vê, o mesmo período e bem menos tempo. Aí, depois, eu fiz 2 meias maratonas de 21 quilômetros. Aí, depois, coloquei o desafio. Isso era para ter sido em 2020. Só que aí veio a pandemia. Fiquei treinando ali, ó, pra você ver, de 2019 era para ser. Aí aconteceu a questão da pandemia e tal, fui correr em 2021. Então, durante todo esse tempo, eu mantive a disciplina e a constância dos treinos para quando liberar, eu poder correr. Aí eu fiz 42 km em já é uma maratona. 4 horas e 35 minutos. E outra, digo mais, tudo isso com a mão no bolso, hein? Ele vai explicar então foi depois. por isso. Ele vai explicar depois a situação da mão no bolso. Mas, cara, falar em disciplina, eu vou te falar pra você, eu sou seu fã, né, por causa disso. E, inclusive, foi por causa disso que tá aqui o capacete, porque nós estamos falando, quando a gente fala em disciplina, em talento, é isso aqui, né? O Ayrton Senna representa isso pra nós, mas você é um cara super disciplinado. Você, como que é lá quantos dias você fez? E depois teve desafio. Fui colocando os desafios. Primeiro foi São Silvestre, depois 2 meias, uma maratona. Eu falei, agora eu preciso arrumar outro tipo de desafio, preciso fazer alguma outra coisa. Aí o que eu fiz? Coloquei para correr 700, corri, né?
777 dias, 7 quilômetros todos os dias. Então fazia Cara, isso dá sol. quantos quilômetros isso ao todo? Cara, a quilometragem eu não me lembro, mas eu sei que de tempo foram 2 anos, 1 mês e 17 dias. A quilometragem eu já fiz essa soma. Se alguém puder fazer essa soma para mim, 777 dias, 7 quilômetros todos os dias, para ver quanto que dá a Cara, isso dá quilometragem. quantas voltas ao mundo isso aí, mano? É muita coisa, pá. Então, é bastante quilômetros. É bastante quilômetros. Durante quanto tempo? 777 dias. Todos os dias. 7 quilômetros. 777 vezes 7. Aí vai Isso. dar a quilometragem. Já mandar aqui no WhatsApp pra mim aqui. Vamos ver aqui. Aí, o que acontece? O que eu falo nesse sentido? Quando você sabe o que você quer, o que você está buscando. Nesse período, teve dia que eu não estava bem, humorado. A conta, só pra falar aqui pra galera, é 5.000 km, né? Não, dá mais. 5.439 km. É. 5.439. Cara, É isso aí. é muito km. Parabéns, cara. É nóis. Parabéns, velho. Aí, o que acontece? Nesse período, tinha dia que eu não estava alegre, tinha dia que eu tinha adversidade, tinha dia que eu estava resfriado, tinha dia que eu estava com sono, tinha dia que eu estava com preguiça, mas independente da condição que eu estava, eu corria. O maior desafio que eu tive nesse percurso aí, eu estava fazendo palestras pelo Brasil. Então, nesse período, eu corri em Brasília, eu corri em Teresina, eu corri em mais de 12 cidades do Mato Grosso, que a gente fez um tour lá fazendo palestras de inteligência emocional. Então, todo dia eu corria. Corri em Minas Gerais, corri no Rio de Janeiro. Então, corri em vários lugares. O maior desafio foi um dia que o único horário que eu tinha para correr era no meio do dia, em Cuiabá. Cara, eu já desci em aquele Cuiabá dia 3 da tarde, mano. O negócio aí, você imagina meio-dia. Que isso? aquele dia foi tenso, mas foi feito. Eu morei em Mato Grosso do Sul, numa época. E Você que conhece lá, não, né? mas Mato Grosso do Sul ainda não é o ápice do negócio. Você tá em Cuiabá ali, é. Cuiabá, fora de série, mano. Cuiabá Eu é desci quente. em Cuiabá lá, fiquei lá em Cuiabá 1 hora e pouco lá. E aí foi um tempo que eu falei assim, cara, brincadeiras à parte, né? Mas eu falei assim, cara, tô aqui, sou evangélico e vou continuar sendo, porque se aqui tá desse jeito, imagina no inferno. Foi uma boa reflexão, né? Eu falei, se aqui tá desse jeito, cara, imagina no inferno. Lá o pessoal fala assim, é Cuiabrasa. Cuiabá, é isso, cara. Mas é isso aí, brincadeiras à parte. Bom, vocês viram aqui que o papo aqui é... Você tá com um amigo, é outro gostoso, nível, né? É isso, segue aí. Então foi isso, o maior desafio das corridas, né? E agora tem um grande desafio, né, mano? Como que é? Nós colocamos ali eu mais o Robson, a gente tá no desafio aí, que é fazer um meio Ironman. Por agora, né? Que nós, com certeza não vamos chegar no Ironman. Mas ele tem um desafio muito grande. Eu também tenho, né? Porque eu tive um trauma na infância, então eu não sei nadar, tô aprendendo ainda a nadar. E ele tem o outro desafio que é você sofreu um acidente, aí você tem uma paralisação. Isso, fala isso um pouquinho pra galera. Em 2004. Sofri um acidente de moto. Eu tava no rolê, na bagunça, curtindo e tal. E aí fui fazer uma rotatória lá, um carro me fechou e eu bati de frente com o poste, a 80 por hora, cara. Eu falo assim que eu tenho 2 datas de aniversário, porque Deus é sempre muito bom comigo, cara. Foi sempre muito generoso na minha vida, então a todo momento eu sou muito grato a Deus, porque a oportunidade que Ele me deu, para você ver. Eu sofri acidente no dia 14 de março. Então, até eu chegar no hospital, eu tive 2 paradas respiratórias. Caraca. E assim, você tá correndo, você bate, já dói. Agora você bateu 80 por hora no poste. Que isso? E nessa batida, o quê? Teve lesão do plexo braquial, por isso que eu perdi o movimento do braço direito. Foi por isso que eu falei que eu corri uma maratona com a mão no bolso, justamente por não ter o movimento. Então, eu coloco a mão no bolso, com um short assim, põe no bolso que fica... Muitas vezes as pessoas pensam, mas é por vergonha. Não é por vergonha, que isso pra mim, eu superei. Como você não tem Fica mais confortável, porque ele não fica balançando e tal, então eu fico confortável. Você não tem o domínio dele, né? Isso, só tem um movimento aqui do ombro, né? Então eu fico mais confortável, por isso que eu disse que corria a maratona com a mão no bolso. E aí, fiquei 17 dias na UTI e mais alguns dias no quarto.
E tô aqui, cara. Então eu falo que para mim uma coisa que eu não valorizava, como tinha disponível, era o sol. Que quando eu saí do quarto, cara, depois de 17 dias na UTI, eu tive a oportunidade de ir sentir o calor do sol na minha pele. Pensa aquela criança que fica ali o ano todo esperando para ganhar aquele presente, uma bicicleta, uma boneca, aquele presente que para criança é fantástico. Cara, foi a mesma coisa para mim, cara. Quando eu senti o calor do sol na minha pele, cara, pensa um sorriso. Meu, aquela felicidade, aí eu falei, cara, eu tenho que valorizar essas pequenas coisas que são grandes, na verdade. O ar que a gente respira. O ar, o sol. Então, aquilo para mim foi fantástico. Às vezes, né, pegando um gancho nessa tua conversa, cara, às vezes a gente fica tão inquieto por coisas que não é tão significante. Você imagina assim, ó, esses dias mesmo a gente tava numa situação aí para trocar um carro, né? E aí não deu certo, e aí a gente ficou meio chateado e tal. Mas assim, cara, e aí você coloca tanto foco, dá tanto valor em coisas que, cara, não, e aí as coisas que são tão interessantes, às vezes você imagina esses dias eu estava numa palestra de uma pessoa que é deficiente visual e ele também depois eu vou te passar, esqueci o nome dele, mas ele é um dos maiores surfistas, só que ele é deficiente visual. Cara, então, ser humano, o cara já pegou as ondas, inclusive o Havaí, cara. Meu, mano, ser humano é fantástico, não enxerga nada, mano. E eu falei, aí eu saí dali, e ele falando, aí na palestra ele fala da gente valorizar o fato da gente enxergar. Que ele tem os filhos, cara, e ele nunca viu o filho. Nossa, cara, aquilo pra mim foi mano, fala que Deus não é maravilhoso com a gente, não, cara. E aí a gente fica, imagina, você tem um pagamento pra receber, você não recebe, você fica todo chateado. Aí, cara, coisas pequenas e aí às vezes coisas grandes, você poder abraçar seu filho, ver ele e tal, e às vezes a gente deixa isso passar. Por isso é importante, desculpa te cortar, não, mas por isso eu digo sempre a importância do autoconhecimento. Quando a pessoa olha para dentro dela, ela enxerga quem está lá. Você entende? Enxerga quem está lá, ela passa a valorizar verdadeiramente o porquê que ela está aqui. E aí ela valoriza isso, o respirar, o levantar da cama, o enxergar, o ouvir, o sentir o gosto das coisas, o poder tocar em alguma coisa e sentir, tatear. Então, isso são coisas que não tem preço, cara. Mas para isso ela precisa olhar para dentro dela, fazer a maior viagem da vida dela, que é o autoconhecimento, olhar para dentro de si. Cara, a gente tá numa pegada aí, estamos chegando ao final aqui, mas a gente tá numa pegada aí de fazer alguns treinamentos junto, fazer alguma coisa junto aí, porque como você é da área, você é mentor, tem as suas mentorias, eu tenho a mentoria também, inclusive já deixei pra galera, logo tá saindo aí, tá no forno aí, tá pra sair aí o nosso livro aí, falando sobre comunicação com autoridade e proposta, que também é o tema da minha mentoria. A gente trabalha muito essa questão, pessoal que às vezes quer entregar mensagem através aí de palestras e tem dificuldade, então a gente auxilia nisso também. E você hoje, baseado nessa questão de disciplina e tal, você criou um método. Sim. E hoje você treina, você tem aí os seus treinamentos. Fala um pouco pra galera, como que a galera te acha e fala um pouco aí pra galera, fica à vontade. Então vamos lá, vamos falar do método CID. O que eu entendi, cara? Eu olho para um cara grande que é o Paulo Vieira, ele tem um método dele, que é o método CIS. Eu olho para o Pablo Marçal, ele tem um método dele, que é o método IP. E vou vendo vários outros grandes que tem um método também. E eu falei, cara, eu tenho disciplina. Tanto para falar de disciplina, faço o convite aqui a todos vocês. Vai lá no meu Instagram, robsonsilva.disciplina. Todos os dias, hoje completou, aliás, né? 67 dias consecutivos que eu faço a live do Milagre da Manhã. O que é essa live do Milagre da Manhã? Eu li um livro e fez muito sentido para mim. Já li também. O cara, ele fala de hábitos, rotinas que você faz antes das 8 da manhã, que aquilo vai te potencializar em várias áreas. Então, eu abro a live às 4h57, é isso aí, tem que acordar cedo. Às 4h57 da manhã, e ali eu faço o quê? 15 minutos de atividade física, então eu faço um alongamento, faço pulo corda, pulo, agachamento, faço 50 agachamentos por dia. Eu aprendi também hoje que quando você fortalece as pernas,
você está diminuindo o risco ali de Alzheimer, de demência. Então, você fortalecendo isso aí. E é uma coisa que pode fazer em casa. 15 minutos de atividade física. Depois eu faço 10 minutos de meditação. Mano, esse cara é só de falar. Já cansei, mano. Só de ouvir você falar, já cansei, pô. Eu tô me achando que eu levanto, eu corro um pouco lá, vou na academia. Só de você falar assim, eu já cansei. Então, uma chave poderosa para você que quer desenvolver disciplina. Por que eu faço isso num formato de live? Eu não poderia fazer lá em casa sozinho, eu pegar e fazer? Quando você faz um compromisso público, a chance de você realizar aquilo é bem maior. Não quer dizer que se você se propor a fazer sozinho, você não vai realizar. Mas a probabilidade de você realizar quando você tem um compromisso com alguém, um compromisso público, é muito maior. Eu vou até além do que você falou, mas duas coisas que eu acho que é fundamental. Primeiro, compromisso público. E segundo, a pessoa tem um mentor. Mentor, cara, alguém que te acompanha, que te direciona. É fatal. Agora, se o cara tem um compromisso público com o mentor, acabou. É sucesso. Nessa fase aí que eu tô agora, eu fiz compromisso público com você, tem o Luquinhas, tem outra galera aí, tem o Márcio, que é parceiro também. E aí a gente tá nessa pegada. Então, liga, pô, vamos correr e tal. Aí você tá desanimado pra correr, mas o cara liga e você já sabe. Você tem que ir. Aí, hoje, várias situações, então, nessa, por exemplo, eu tenho o Moisés, que é o parceiro na área de educação física, que tá me acompanhando, me auxiliando, ele monta os treinos lá pra mim e tal. Inclusive, vou te apresentar ele depois, um cara bacana aí pra você conectar. Na área da alimentação, tô cuidando da alimentação, porque e aí tem a Neide, um abraço pra ela, que é a nossa mentora, cara, fantástico. Eu vou te passar. Inclusive, se eu gosto de fazer muito jejum lá, ela dá umas orientações bem bacanas, cara. Muito massa. Então, assim, cara, independente do que você quer fazer, busca mentores. E não tem desculpa. O Robson falou aqui, uma coisa que a gente tem em comum. Na época, quando eu fui fazer quando eu fiz o método CIS, eu fiz online primeiro. Sim. E o que acontece? Eu estava morando lá em Porto Seguro, Bahia, sem dinheiro, e eu comecei a seguir os caras, ter os mentores à distância. Isso. Porque você não precisa ter, mas eu não tenho dinheiro para pagar o Paulo Vieira. Cara, você consegue. Hoje esses caras têm muito conteúdo na internet, você pode fazer de graça. Então, onde você está, independente de onde você está, você consegue hoje ter acesso a muita informação, a ter um mentor para você poder... Eu tenho mentor para toda a área, cara. Cara, na área da família, eu tenho o Cláudio Duarte, o Josué Gonçalves, tenho o Luciano Subirá, eu tenho os caras... Tá bem servido. Não, na área espiritual, assim, cara, tenho o pastor Aloísio, tem uma galera, cara, e você tem que ter, cara. Na área financeira, eu comecei a seguir muita coisa ali do Thiago Nigro. E a gente tem que dar honra a quem merece honra. E sabe... Além do Paulo Vieira, o Pablo Marçal, Tiago Fonseca, Tiago Brunet. Cara, sabe o que é legal de você ter todas mentor? As áreas, cara. Você ter mentor é o seguinte: os caras vão e se especializam em algo. Você falou de vários. Paga uma grana, os caras viajam e os caras se especializam, traz aquele monte de bagagem. Aí você só vai lá e pega os códigos com o pastor Cláudio Duarte. Tudo resumido. Tudo, você pega os códigos com ele. E aí tem duas formas. Ou você pode ter uma forma de se aproximar, de gerar um valor ao ponto do cara, vem aqui que eu quero você perto de mim, ou você paga o acesso. Então sempre você vai ter duas opções, como eu falei. E tem situação, que foi o meu caso, cara. Hoje eu faço curso com esses caras, a maioria desses aí que eu te citei, já fiz curso presencial com o Tiago Fonseca, com o Pablo Marçal, uma galera. E, cara, hoje, na boa, às vezes eu vou no treinamento deles e eu já ouço tudo que eu ouvi lá atrás. Mas é uma sensação, sabe, de que de retribuir tudo que ele transbordou na minha vida. Eu não sei você, mas hoje Não, cara, e é o que eu falo. Dá honra a quem tem honra. Então sempre tem que valorizar e exaltar o nome desses caras. Não são os deuses, mas são caras que nos abriu os olhos, que nos deu direção. Só voltando aqui, Orange, para fechar, eu estava falando do Milagre da Manhã. Então, as atividades. 15 minutos de atividade física, começa às 4h57. Depois, 10 minutos de meditação, pra você organizar a mente ali. Depois, 15 minutos de leitura, estou lendo agora O Poder do Subconsciente. Depois, 10 minutos de leitura da Bíblia, agora eu estou lendo o texto de Jó.
Depois, 5 minutos de verbalização. Então, eu faço a leitura do texto Filosofia do Sucesso, de Napoleon Hill, e faço as minhas declarações. Eu declaro que eu vou fechar contratos milionários, eu declaro que eu vou cumprir o Ironman junto com o Orange, eu declaro que a gente vai fazer um podcast extraordinário, e aí vou fazendo as declarações. E, por final, eu faço ali uma oração de 8 a 10 minutos. Então, em 1 hora, eu contemplo atividades que eu creio que me potencializa. E é o milagre da manhã. É onde acontece o milagre. Os caras falam lá no livro exatamente sobre isso. Você começar o teu dia da maneira correta. Agora você imagina o cara que a primeira coisa que ele faz, ele pega o celular e abre lá. Ou então ele vai assistir o jornal lá da... vai ver notícia ruim. Pelo amor de Deus. Não. E eu tô falando em notícia ruim, eu já fazem... Desde que eu fiz o CIS, foi em 2016, então tá fazendo 10 anos que eu não assisto televisão. Tanto que a gente reformou a casa... Há 2 anos, quando veio o Danielzinho, a TV ficou em cima do guarda-roupa. Agora que o Danielzinho começou a assistir, que a gente colocou na parede. Mas ficou em cima do guarda-roupa. A gente tem em casa por causa de filme, cara. A gente gosta muito desse filme e tal. E mais assim, filme que traz princípio, que sempre traz uma narrativa. Mas TV aberta também a gente não assiste em casa. Melhor coisa. Não agrega. Não agrega. É isso, cara. É um prazer sempre falar com você, mas fala um pouquinho mais aí dos treinamentos, qual que é, da mentoria, como que vai ter aí, quando que vai ser as próximas turmas, como que faz pra galera poder... Então, sigam lá no Instagram, robsonsilva.disciplina. A gente está agora com lançamento, a gente está seguindo uma metodologia. Então, em breve, vai estar saindo mais tardar para o mês final de fevereiro, porque agora tem um carnaval, então dá uma dispersada, mas final de fevereiro, começo de março, vou estar abrindo vagas aí para a mentoria, para o método CID, que é o quê? Clareza, é você saber onde você está, identificar onde você está em 11 áreas que nós consideramos que é importante da sua vida e saber para onde você quer ir. Porque você primeiro precisa saber onde que eu estou, como que eu estou espiritualmente, como que eu estou na saúde, como que eu estou emocionalmente, como que eu estou no trabalho, entender essas áreas. Beleza, identifiquei como que eu estou. Agora, para onde eu quero ir? Onde que eu vou direcionar o meu foco? Quanto de energia eu vou colocar para onde exatamente eu quero ir? Beleza, sei esses 2 pontos. Agora eu vou olhar para dentro de mim. Saber a minha identidade, que está lá em Gênesis 1:26. Só ir pesquisar lá, mas na mentoria você vai aprofundar nisso. Então vai entender a sua identidade. Beleza, sei onde estou, sei para onde eu vou, sei quem eu sou, entendo as minhas crenças. Agora vou aplicar disciplina para realizar aquilo que eu quero, durante o tempo necessário. Às vezes para pessoas vai ser 1 mês, para outro 2, para outro 1 ano, para outro 5 anos. Fazer o que precisa ser feito durante o tempo necessário que precisa ser feito. Top demais, cara. É isso. Aí essa mentoria você faz online também ou não? Então eu entrego ela online. Então, o Brasil todo, quem quiser participar, da onde você está vendo esse vídeo aí, pode entrar em contato, que eu entrego ela de forma online. Então, eu mando materiais durante a semana e de 15 em 15 dias nós fazemos encontros online e ali eu entrego um conteúdo, explico e tal. Fazer pergunta. E outra, a vantagem é que, por enquanto eu digo pela quantidade de pessoas. Eu abro espaço para as pessoas fazer um encontro só eu e ela no online. Ajudo em outras questões que nem estava proposta na mentoria, que nem a proposta é clareza, identidade e disciplina. Só que tem um rapaz lá, ele estava querendo resolver a questão de relacionamento. É isso aí. Como eu tenho as ferramentas, por que não? Vamos aqui, eu te ajudo. Então tem esse acesso aí para a pessoa, que é o que faz a diferença, exato. O acompanhamento. É isso. Né? Cara, você que está nos acompanhando, cola nele, mano. Eu conheço esse cara. Por que você acha que eu colei nele? Porque o cara é realmente, isso que ele falou aqui é 10% do que realmente é. O cara é disciplinado, ele é uma máquina. E assim, por que eu coloquei aqui o capacete do Senna aqui, cara? Foi, lógico, o Marcelo aqui emprestou para nós. E a gente fala de disciplina, você vai pesquisar lá o que era a disciplina do Senna. Mano, quantas voltas ele dava além do que era cobrado. Porque quando você vê o resultado de alguém, o sucesso de alguém, você não sabe o que ele pagou lá atrás. Os bastidores. O quanto ele foi disciplinado. E às vezes, qual que é a mensagem central hoje desse podcast? A maioria das coisas que você não consegue é porque você não toma a decisão que você precisa tomar e você não aplica disciplina
que você precisa aplicar. Porque dá para fazer. Se alguém, o cara que tem aqui uma deficiência no braço, vai correr, você imagina você correr sem o movimento do braço, sem a ajuda do braço, é muito ruim. E o cara consegue. Coloca a meta agora de fazer um meio Ironman que você precisa nadar. Quanto que é de que você tem que nadar? São 1 Nem quilômetro e lembro. Eu fiz o 900. compromisso lá, mano. Eu nem pesquiso direito. 1 quilômetro e 900 de natação. Mas isso aí não é o completo, pô. Não, esse é o meio Ironman. O Tem o meio? triatlo, que aí são outras... Pô, você tá me deixando preocupado agora. Tem o triatlo, que são outros números, Aham. né, que são um pouco menores. Mas o objetivo é correr o meio Ironman. Então, o meio Ironman é 1 km e 900 de natação. E eu tô só para completar aqui, né? Agora esse primeiro, lembra que eu falei? Eu vou fazer primeiro o triatlo. O triatlo. Tá Então, bom, eu tô mas... treinando o triatlo. Mas aí depois nós vamos fazer o meio Ironman e vamos fazer Sim, a gente Ironman. pode ir graduando. Graduando, mas você já pode fazer o upgrade. Não, Você tá no a outro gente vai nível. entender. Não impede da gente começar junto, Não, um mas só incentivando, um por que a gente tá apoiando nesse o outro. bate-papo aqui? Só para você entender, só para o cara se propor a fazer isso com uma deficiência no braço, tem que nadar, você também assume o risco, né? Você tem que estar bem atento a isso, que tem um risco, cara. Por isso que eu digo, o autoconhecimento. Eu não estou fazendo isso, isso é loucura, vai entrar no mar com um braço só. Mas eu me conheço. Tenho risco? Tenho risco. Mas eu sei das minhas capacidades. Então, já era. Se Deus me deu essa oportunidade, eu vou viver da melhor forma possível. É isso, cara. Então, é 1 km e 900 de natação, 90 km de bike e 21 km de corrida. Essa é a melhor. Nós vamos, já jogamos pro universo. Estou buscando patrocínios, viu? Se você quer estar numa missão aí, pô, eu quero incentivar a pessoa a realizar, inspirar outras pessoas, estou buscando patrocínios aí pra gente alcançar esse objetivo. A gente vai fazer isso juntos. E, cara, uma coisa que eu falo pra você, se você tá num ambiente que as pessoas não te impulsionam, não te levam para desafio, sai daí, cara. Porque assim, ó, o ambiente, ele molda. Você já deve ter visto a palavra lá, a frase, você é a média das 5 pessoas que você convive. Hoje, o ambiente onde que eu tô é esse tipo de gente que a gente conecta. E aí você vê uma mente dessa, o cara falando que vai correr, como que você vai ficar sedentário? Não tem como. Então, assim, às vezes as desculpas que você tá dando, vai ficar do ambiente que você tá. Muda de ambiente que automaticamente você vai ver se os resultados vão começar a mudar. É lógico, muda de ambiente e faz novas ações, que também não adianta mudar só de ambiente, né, Robson? Tem que mudar de ambiente, mas também tem que mudar as ações. E aí você vai ter resultados diferentes, né? Eu digo que tá tudo na palma da mão. Fala aí. Tudo na mais palma da mão. Falar nisso, nós estamos lançando um livro, né? Essa parte você não É verdade, vou tá falar do livro. aí, Vou né? falar do livro. Mas eu digo que tá tudo aqui na palma da mão. Que é o quê? Novos caminhos. Em novos caminhos, você vai conectar com novas pessoas. Novas pessoas, você vai ter novas ideias. Através de novas ideias, você vai ter novas ações. Através de novas ações, você vai ter novos resultados. Você sabia que essa frase é a frase principal do Lucas, sabe? Lucas, né? O Lucas, É o Lucas, né? Cara, ele gosta demais disso aí, mano. Ele fala, quase todos os eventos que a gente tá, ele fala isso. Mas é isso, cara. É isso aí, ó. Você viu? Ó, a mente como que tá aqui, ó. Eu trago a metade do negócio e ele já trago o negócio completo. Tá na mesma sintonia, na mesma frequência. Mesma frequência, cara. É isso. Falando do livro, você vai me ajudar a levar essa mensagem. Que o nome do livro vai ser Evolução 3D. Porque como que eu vou correr, vou concretizar esse meu Ironman? Porque primeiro nasceu o desejo. E lá nos livros de Napoleon Hill, que foi um estudioso das mentes milionárias do mundo, ele fala que primeiro você precisa ter um desejo ardente. Então, no livro a gente vai falar sobre o desejo ardente. Por isso os 3D. Depois que você tem aquele desejo, você tem que tomar a decisão de caminhar em busca daquilo. Fazer atividade física, correr, fazer o que for. Decisão. Então, a partir do momento que você toma a decisão, você precisa ter disciplina para chegar naquele objetivo. Então, os 3Ds, a evolução 3D. Desejo, decisão e disciplina. E lá a gente vai ter uma estrutura muito bacana de ensinar, com acrônimos, uma coisa bem bacana. E eu tenho a honra de estar ajudando ele nesse projeto aí, através da nossa editora MDA. E você que quer lançar o seu livro, quer entregar a mensagem, carrega aí algo forte,
Venha lançar o livro com a gente aí. Deixa seu comentário de onde você está assistindo esse podcast. Cara, estamos chegando ao final, né, desse bate-papo aqui que passou rápido, mas deixa aí a sua mensagem final para a galera. Se quiser deixar mais uma vez aí seu Insta para a galera e desde já te agradecendo aí pelo bate-papo maravilhoso aí. Fica à vontade. Orange, eu que agradeço pelo convite. Cara, você é um cara que a gente está iniciando uma relação, um relacionamento. E pelo que eu vi até aqui, eu creio que isso aqui vai ser duradouro, né? Da minha parte, eu posso dizer isso, que vai ser duradouro, que a gente tem muita coisa para construir junto. Gosto da sua forma de conduzir, da sua forma de entregar, de como você agrega as pessoas, como você reúne as pessoas. Que eu digo que um desafio muito grande hoje é colocar bunda na cadeira, e você faz isso com uma excelência, trazer pessoas para estar no ecossistema, para fazer parte, para compartilhar. Então, parabéns por isso. E muito obrigado por me trazer para estar aqui junto com você. E falar em mensagem final, algo que tem que ficar, eu gosto muito de um texto que está em Romanos 2, 28, que diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo e são chamados segundo o seu propósito. Então, dentro da minha oração, todos os dias, o que eu peço? Senhor, me faz com que eu aumente o meu amor por Ti, para que eu, sim, conclua o propósito ao qual o Senhor me colocou aqui. Então, se eu entendo que eu estou amando mais a Deus e estou fazendo o propósito ao qual Ele me colocou aqui para realizar, eu entendo que todas as coisas vão colaborar com aquilo que eu estou fazendo. Então, se aconteceu algo que não é bom aos meus olhos, bati o carro, exemplo. Isso. Aí eu lembro, todas as coisas cooperam. É então, procure sempre aumentar o seu amor por Deus, pelo nosso Criador, e viver o propósito que Ele tem para você. Pois assim, todas as coisas contribuirão para o seu crescimento. É isso. Caraca, muito top, é isso. Eu falei pra vocês que ia ser muito fera. Esse cara é demais, mano. É uma figura extraordinária, é um prazer de sempre estar com ele. E é isso. Eu, baseado até no que ele falou aí, eu encerro esse podcast falando pra você, cara, como que você tem olhado pra vida? Você tem olhado a vida, aquilo que acontece com você pelo lado positivo, ou você é aquele que sempre reclama, sempre murmura? Porque assim, ele falou, se você bater o carro, você pode falar assim, mas esse cara é doido, bateu o carro, como que vai contribuir? Olha para o lado, quantas pessoas batem o carro e elas não saem vivas de lá. Exato. O próprio Paulo Vieira, ele conta no livro Poder da Ação que a virada de chave dele aconteceu através de um acidente. Lê lá depois. Não, eu acho que ele fala também no poder da autorresponsabilidade. E aí ele fala que aconteceu um acidente e ele estava com a vida destruída, e naquele acidente, quando ele olhou para o lado e viu o regaço que tinha feito o carro, e ele saiu, Deus deu a permissão para ele sair dali vivo, ele falou, cara, eu tenho um propósito e agora eu preciso cumprir. E ele tem transformado vida, como você viu aqui o depoimento do Robson, que ele ajudou nessa caminhada, na minha vida também, da minha família. Então, você pode ver nenhuma coisa ruim que acontece, olha para o lado positivo. Por quê que eu saí vivo dessa? Ele está falando, um acidente que aconteceu com ele, que ele poderia ter morrido, saiu vivo. Ele olhou para o lado positivo. E às vezes você fica reclamando. Você fica olhando para as coisas que acontecem na sua vida e só olhando para o lado negativo. Para com essa visão negativa e começa a olhar para as coisas positivas. Independente do que aconteceu, você está vivo. Independente do que aconteceu, Deus tem te dado força e permitido que você toque a vida, que você vá em frente. Então aproveita o tempo que você tem, aproveita aquilo que você tem e faça a diferença. Falar mais alguma coisa? Só para fechar isso daí que ele está falando, é você aplicar uma regra muito simples na sua vida. Guarda isso. É a regra 10-90. 10% é o que te acontece. 90% é o que você faz com o que te acontece. 10% é a batida do carro. 90% é o que eu vou fazer após a batida do carro. É sobre isso. Então é a sua decisão. Como eu disse, você sempre tem duas escolhas. Você vai ficar reclamando, murmurando, ou você vai falar, obrigado, senhor, porque eu estou vivo após esse acidente. É isso aí. É sobre isso. No final aí você vai ver o nosso Instagram, que é MDA, Mensageiros do Agora.
segue lá, compartilha. O Robson já deixou dele aqui, a gente vai deixar também na descrição para você poder acompanhar. O nosso canal, ele é novo, a gente começou, tinha outro canal que a gente trabalhava e começamos agora o podcast do MDA, então ajuda a levar essas mensagens para frente, mensagens como essa do Robson, compartilha, manda aí para os seus colegas e com certeza você vai estar sendo usado. Você fazendo isso, você também é um mensageiro. Às vezes não é a sua mensagem, mas é uma boa mensagem que você está mandando para frente. Forte abraço, né? A gente para por aqui, mas você sabe, toda semana a gente tem aí um convidado especial, um bate-papo legal para você poder acompanhar. Valeu, galera! É nóis! Tchau. Valeu, Robson. Aqui. Tamo junto. Tamo junto. Boa. Valeu.